só passada, que os procedimentos e as funções eles têm objetivos muito parecidos. Qual que é o objetivo? Quais são, na verdade, os principais objetivos dos procedimentos e das funções? Retirar trechos que são autônomos do seu código e separar, encapsulando em forma de um procedimento ou de uma função, possibilitando a execução desse trecho autônomo por meio da sua chamada, por meio da chamada da assinatura desse procedimento ou função. Para que a gente faz isso? Por alguns motivos, mas entre eles, os principais são evitar a cópia ou a repetição de códigos semelhantes, para não dizer iguais, em diversos locais do seu código. E o principal deles é melhorar a manutenção, ou a possibilidade de manutenção do seu código. Como que você melhora isso? Pensem que vocês têm aí um trecho autônomo do código que é responsável por fazer uma tarefa qualquer. Porém, dentro do seu código, essa tarefa é realizada 4 vezes, tá? Como exemplo. Então, você teria uma cópia desse pedaço de código em 4 lugares do seu código principal, para que essa tarefa seja executada nos 4 momentos diferentes, ok? Se, por algum momento, essa tarefa precisa sofrer alguma alteração, você vai ter que correr o seu código inteiro, procurando esses 4 lugares que tem esse código, que tem essa parte desse código, e fazer a modificação nos 4 lugares, correndo o risco de fazer alguma modificação errada em algum dos 4 lugares, ou até mesmo de esquecer de modificar em um desses 4 lugares. Ao ponto que, se você, ao invés de ter essa cópia nos 4 lugares, você tira esse trecho autônomo de código, cria um procedimento ou uma função com esse código, e ao invés de ter uma cópia dele nos 4 lugares, você tem uma chamada apenas para esse código, quando você precisa de fazer uma manutenção, você vai somente nesse procedimento ou nessa função, altera o código ali, e nos outros lugares onde faz uma mera chamada, ele vai passar a chamar esse código novo alterado. Você não precisa de alterar nos 4 lugares, você não precisa nem saber, nem de lembrar onde essa função está sendo chamada dentro do seu código. Então, esse é o principal benefício, que é o benefício que trata da possibilidade de oferecer o recurso de uma melhor manutenção do seu código. Além do que, se você tiver nesse trecho autônomo aí de código 20 linhas, por exemplo, e tem que usar esse trecho em 4 lugares do seu código, você vai ter 80 linhas de código, só para replicar esse pedaço de código. Se você retira e põe numa função, e faz só a chamada da função, você vai ter só essas 20 linhas na função, e depois você chama elas com uma linha apenas. Então você vai ter 24 linhas de código, ao invés de 80. Então você reduz significativamente o volume de linhas de código do seu programa. Isso não significa que o seu programa fica melhor ou pior, tá? O seu programa fica mais fácil para você dar a manutenção, não muda em nada para quem usa, mas para você dar a manutenção ele fica mais fácil e o seu código fica mais organizado, tá? Então, se outra pessoa precisar de mexer no seu código, ela vai ver o seu código mais organizado do que aquele monte de código corrido com um monte de repetição de linhas de código, repetição somente para executar a mesma tarefa. Então, por isso que a gente utiliza o recurso dos procedimentos e funções, por isso que esse recurso ele está disponível em todas as linguagens de programação, tá? Algumas vão ter uma característica diferente das outras, como no caso do Visual GE, que a gente está vendo aqui puramente academicamente, para aprender a sintaxe e semântica, para aprender a lógica de programação com algoritmos propriamente dito, ela trata de um jeito os procedimentos e as funções.
muito parecido, né, da mesma forma como trata o Pascal, o Object Pascal, que é o Delphi, e algumas outras linguagens. A linguagem C, C++, Java, elas tratam de outra forma, mas com o mesmo princípio, tá? De procedimentos e funções, só não usa essa palavra-chave, né? Procedimento ou função. No caso da linguagem C, a gente não usa nada, ele só declara um bloco com um tipo se for função, sem um tipo se for um procedimento, igual a gente faz aqui no Visual G, tá bom? Então, o procedimento ele pode ou não ter parâmetros, tá? Parâmetros são aqueles valores que a gente dá como entrada para o procedimento ou função, e esses valores eles devem ser passados já logo na chamada do procedimento ou função. E no caso do procedimento ele não retorna valor, ou seja, você tem que executar o que você tiver que executar dentro do procedimento e pronto. Ele não retorna valor para a chamada dele dentro do programa principal. Ao passo que, se for uma função, o funcionamento é muito parecido com o procedimento, simplesmente com essa diferença. Ela retorna a chamada para a função, para o programa principal, retorna o valor para o programa principal que fez a chamada dessa função. É simplesmente isso. Então, não tem nada que diferencie um do outro, além do fato do retorno, né? De existir ou não o retorno. Existir ou não retorno também está diretamente relacionado com o fato da função ter um tipo. Então, o tipo que essa função tem, o tipo que essa função tem é o tipo da informação que vai retornar para a chamada dessa função no programa principal. Se o procedimento não retorna nenhum parâmetro, significa que o procedimento então não precisa do tipo, então é a única coisa que diferencia um do outro, tá? É a existência do tipo que está diretamente relacionado à existência de um retorno para o programa principal que fez a chamada dessa função, tá bom? Então vamos lá. Como exemplo, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos declarar uma função. Essa função ela vai receber o número como parâmetro e vai retornar se esse número que recebeu como parâmetro ele é um número primo ou não. Lembrando que o número primo é aquele que só tem dois divisores, 1 e ele mesmo. Então, se não tiver nenhum divisor entre 2 e o número menos 1, significa que esse número é um número primo. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Ao invés de deixar lá no nosso programa principal, nós vamos fazer uma função para saber se um determinado número é primo ou não. Bom, primeiramente a gente precisa de declarar a função, né? Então, função é uma palavra reservada. O nome da função, aqui eu vou dar o nome de primo, né? Que o objetivo é identificar se o número é primo ou não. Depois a gente tem os parâmetros, né? No caso nosso aqui nós vamos ter um parâmetro só, eu vou chamar de número, e o tipo dele é inteiro. E essa função retorna um tipo lógico, né? Que é o verdadeiro ou falso. Início, fim, função. É sempre bom colocar aqui o início, fim, função já logo, porque a gente sabe que o código vai estar todo aqui dentro e não corre o risco da gente esquecer, tá? Então a lógica é bem simples. Como já dito anteriormente, eu vou percorrer todos os números de 2 até o número que vem pelo parâmetro menos 1, tentando achar algum divisível. Se eu achar algum divisível, eu vou retornar que esse número não é primo, porque não pode ter nenhum divisível para que esse número seja primo, né?
Para isso, nós vamos precisar de uma variável só para que nessa variável eu utilize ela como um teste, né? Eu vou inicializar essa variável em 0 e se eu achar um divisível, eu troco o valor dessa variável para 1. Então, se nessa variável eu tiver o valor 1, significa que eu encontrei algum número divisível dentro dessa faixa de 2 até número menos 1, o que resulta em o número não ser um número primo. Caso contrário, né, o valor dessa variável vai continuar 0, indicando que o número é primo, né? Então, vou chamar ela de teste do tipo inteiro. Tá? Aí aqui dentro eu vou colocar que essa variável teste recebe 0 e eu já posso fazer aqui toda a minha lógica, né? Eu vou precisar também de um laço de repetição, então vou declarar um i também. Então vamos lá. Para i de 2 até número menos 1, faça fim para. Então, olha, eu vou percorrer de 2 até o número menos 1, que é a faixa onde eu desejo procurar divisíveis, né? Após percorrer, então, os números de 2 até o parâmetro menos 1, a gente precisa ver se algum desses números que estão nessa faixa é divisível pelo 5, pelo valor que veio por parâmetros, né? Por parâmetro. Então, se número, que é o parâmetro, dividido por i, que são os valores que vão variar de 2 até o parâmetro menos 1, se eu dividir e o resto for 0, significa que eu encontrei um número divisível, né? Um número que seja divisível sem sobrar nenhum valor de resto. Nesse caso, o número não é primo. Então, eu mudo o valor da variável que veio como teste para 1. Então, nesse caso, eu mudei o valor da variável teste para 1, o que significa que o número não é primo, porque eu encontrei algum divisível dentro dessa faixa, né? Então, por exemplo, se o número for 5, eu vou dividir 5 por 2, o resto é 0. 5 por 3, o resto é 0. 5 por 4, que é o número parâmetro menos 1, né? 5 menos 1, e verificar se o resto também é 0. Se em algum deles o resto for 0, eu mudo o valor dessa variável que eu estou usando como teste para 1, né? Aí, nesse caso, se teste for igual a 1, então, fim C. Nesse caso, significa que o número não é primo, então eu retorne falso. Caso contrário, eu retorno verdadeiro. Mas dessa forma eu consigo retornar, né, se eu achei algum divisível, então o número não é primo. Se eu não achei nenhum divisível, então o número é primo. Tá? Agora aqui dentro do meu programa principal, né, se eu não for pedir para o usuário digitar, né, só para a gente fazer um teste inicial, eu posso escrever direto, né? Faço a chamada da função, que é primo, e passo como parâmetro o número que eu quero verificar se é primo ou não. No caso aqui, o 7. Então, olha, se eu passo 7, ele retorna verdadeiro, porque o número é primo. Ou seja, ele passou por todos os valores de 2 até 6, e dividiu 7 por todos esses números, né? 2, 3, 4, 5, 6, e não achou nenhum número que 7 dividido por ele retorne 0, ou seja, não tem nenhuma divisão perfeita aqui, nenhuma divisão exata. Aí nesse caso, o teste ficou sendo 0, e aí eu verifiquei se o teste era 1, né, para verificar se o número é primo ou não, né. No caso, se fosse 1, ele não é primo, porque eu troco para 1 quando eu encontro um divisível. Aí ele foi para o else, né, para o senão aqui, e retornou verdadeiro, porque ele não mudou o valor de teste para 1. Agora vamos colocar um número que não é primo. Aí ele retornou falso, porque ele dividiu 6 por todos os números entre 2 e 5, e nesse caso ele achou sim algum valor que 6 dividido por ele seja 0. Né? No caso, o próprio 2 já ia retornar 0, né? 6 dividido por 2 dá 3, sobra 0, e ele mudou o valor dessa variável teste
para 1. Ou seja, então nesse caso o 6 não é um número primo, né? Porque ele retornou falso, porque o teste estava com valor 1 e o teste estava com valor 1 porque eu dividi 6 por algum valor dessa faixa, de 2 até 5, e eu encontrei número pelo qual 6 foi dividido e retornou 0 de resto. Tá? Bom, aí se eu quiser fazer interação com o usuário, vou precisar de uma variável, né? E nesse caso, eu peço para o usuário digitar o valor, né? Escreva, informe um valor. A pessoa digita, a gente lê e passa para valor. E agora, ao invés de passar essa constante, eu posso passar a própria variável, né? Então, digite um valor 7, verdadeiro, porque 7 é primo. Agora, e se eu quiser escrever é primo ou não é primo? Daí, eu preciso de testar a função, né? Então, se a função com o valor do parâmetro aqui eu nem preciso, né, de verificar se é verdadeiro, né? Só preciso porque ele já vai ver que é verdade. Ele já vai retornar verdadeiro ou falso. Se ele retornar verdadeiro é a condição para entrar no se. Se ele retornar falso, nesse caso nosso ele vai para o senão, né? Para o else, né? No caso de linguagens formais seriam else, no caso nosso aqui seria o senão. Então se primo, então fim C, escreva o valor é primo. Senão, escreva o valor não é primo. Então, ó, se verdadeiro, né, se retornar verdadeiro aqui, essa função, ele vai vir e executar o que está no se. Se retornar falso, ele vai executar o que está no se não. Então, testando, 7, o valor é primo. Testando 6, o valor não é primo, né? Então, assim, a gente consegue fazer, né, o teste